bem-vindo a mais uma aula do professor Perini. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, que nós temos muita coisa boa para passar, ok? Nós estamos fazendo um curso de lógica de programação. Essa é a nossa primeira aula e antes de a gente entrar com a mão na massa de programar mesmo, a gente vai ter que ver um pouquinho do conceito lógica de programação e algoritmos, tá bom? Então vamos para a nossa aula. Bom, então vamos dar início à nossa aula nossa primeira aula de lógica de programação. O que a gente vai ver nessa aula? Alguns conceitos importantes, tá? Para a gente começar a trabalhar. Tá? Então a gente vai ver definição de lógica, o que é lógica, algoritmo, lógica de programação e programa. São esses conceitos básicos aí que a gente precisa conversar um pouco antes de começar a programar efetivamente, ok? Bom, definição de lógica. O que é lógica, né? Então o Michaelis diz aqui, ó, modo de raciocinar. Tradicionalmente, lógica é a designação para o estudo de sistemas prescritivos de raciocínio, ou seja, sistemas que definem como se deveria realmente pensar para não errar, usando a razão dedutivamente e indutivamente. Então, lógica, na realidade, envolve o raciocínio, né? Então, se você tem um problema, você quer chegar a uma solução, você precisa raciocinar para você conseguir chegar na solução que você precisa, tá? Então isso é lógica, é raciocínio lógico. Então eu costumo dizer que tudo que a gente faz na vida, a gente sempre está envolvendo lógica, a gente sempre está pensando, está fazendo deduções do que é importante, do que você precisa para chegar a determinado objetivo. Bom, e lógica de programação, né? Se lógica é o desenvolvimento do raciocínio lógico, né? A lógica de programação nada mais é do que a gente utilizar o nosso raciocínio para resolver um problema computacional. Isso é lógica de programação, ok? Bom, temos também o conceito de algoritmo. O que é um algoritmo? Então, podemos definir algoritmo como um processo que reúne um conjunto de ações que são necessárias para tratar os dados de entrada e transformá-los em resultados para um determinado objetivo. Tá? Então, algoritmo nada mais é do que o passo a passo daquele raciocínio que você utilizou para chegar ao seu problema. Tá? É o passo a passo, desde o início até chegar à solução do problema. Isso é algoritmo. Então, a gente tem um esquema ali de entrada, processamento e saída. Então a gente sempre vai utilizar isso para resolver os nossos problemas computacionais, para a gente desenvolver os nossos algoritmos, tá? Eu preciso saber o que eu tenho de entrada. Por exemplo, vamos supor que eu tenho 2 notas de um aluno e eu quero chegar à média desse aluno. Quero saber qual foi a média dele de acordo com essas notas, tá? Então eu vou separar isso nessas 3 fases: entrada, processamento e saída. Qual é a entrada? Quais são os dados que eu preciso para eu desenvolver esse algoritmo, né? Eu preciso das notas, nota 1 e nota 2. E aí qual é o processamento? Quais são as ações que eu vou ter para chegar ao meu resultado, né? Ah, legal, então eu preciso somar essas 2 notas e dividir por 2. Aí eu chego à média do meu aluno, tá? Bom, aí vamos pensar na saída. O que é a saída? A saída é o resultado final do meu algoritmo, né? Qual é a saída nesse exemplo? A média do aluno, ok? Bom, a gente tem um método para desenvolver algoritmo, né? O que a gente precisa? Qual é o passo a passo para eu desenvolver esse passo a passo da minha lógica, do que eu preciso alcançar, né? Do resultado que eu quero alcançar. Então vamos lá, olha. Primeiro, ler e compreender o problema para o qual será construído um algoritmo. Isso é essencial, isso é básico, né? Se você não compreender qual é o problema que você tem e para onde você quer chegar, não tem como você desenvolver o seu algoritmo, tá? Então eu digo assim, isso é mais interpretação de texto. Você precisa entender, interpretar o que o problema exige, o que ele está pedindo, o que ele precisa para que você resolva, tá? Então, ler e compreender o problema.
Bom, depois eu compreendi bonitinho, eu sei o que tem que fazer, então eu vou determinar quais serão as entradas de dados do algoritmo. Quais são as entradas de dados? Tá? Então, no caso do nosso exemplo, as entradas são as duas notas. Depois, determinar quais as ações lógicas ou aritméticas que deverão ser realizadas no seu algoritmo, bem como as restrições, se houver, para cada uma dessas ações. Então, vamos lá. Quais são as ações? Lógicas e ou aritméticas. Eu posso ter as duas, lógicas e aritméticas. Então, veja, no nosso caso, eu vou calcular a média. Então, aí tem uma ação aritmética. Ok? Se acaso, além disso, eu precisar saber se, de acordo com essa média, o aluno está aprovado ou não, aí eu vou utilizar uma ação lógica. Tá? Bom, aqui está dizendo também que preciso pensar nas restrições, se houver essas restrições. Eu tenho restrições nesse meu exemplo? Por exemplo, a nota tem que ser entre 0 e 10. Então eu vou receber essa nota de entrada, mas a nota tem que ser entre 0 e 10. Nota acima de 10 não dá, e nota abaixo de 0 também não existe. Então essa é uma restrição, tem que ser pensado também na hora da gente desenvolver o nosso algoritmo. Depois, determinar qual será a saída de resultado do seu algoritmo. Qual é a saída? Bom, para o nosso exemplo, a saída é o resultado da média e também, se for o caso, a situação do aluno, se foi aprovado ou foi reprovado. E por último, construir o algoritmo em um dos tipos existentes. Então existem vários tipos de algoritmos, eu vou utilizar um para construí-lo. E no final, testar o algoritmo usando o teste de mesa. Tá? Então mais para frente a gente vai ver direito como que a gente utiliza um teste de mesa. Bom, e um programa? O que é um programa? A gente viu o que é lógica, o que é lógica de programação, o que é algoritmo e um programa. Então o programa nada mais é que a codificação numa linguagem de programação daquele algoritmo que foi construído. Tá? Então assim, você tem um algoritmo construído bem feito, você pode utilizar qualquer linguagem de programação para você codificar e colocar isso no computador. Okay? A nossa linguagem vai ser a linguagem C++, e para a gente utilizar o C++, a gente vai precisar de um compilador, que é aquele que vai interpretar o código e vai gerar a gente chama de programa executável, né? O programa que o computador vai entender. Porque na realidade o que acontece? O que a gente digita, o código que a gente faz, o computador não entende. Ele precisa de um código de máquina. Então existe esse compilador que vai verificar se não tem erro no nosso código e vai gerar o código de máquina. Tá? A gente vai falar muito sobre isso ainda. Bom, então a gente vai utilizar uma ferramenta que a gente chama de IDE, que é um ambiente para desenvolver programas. Tá? E nossa ferramenta, nossa IDE é o CodeBlocks. Tá? Eu tenho aqui o caminho para a gente fazer o download, se você não tem em casa. Tá? Eu vou até mostrar aqui. Então está aqui, ó. Então esse aqui é o site do CodeBlocks, codeblocks.org/downloads. Tá? Eu posso clicar aqui, ó, Download Binary Release. Aqui eu tenho os sistemas operacionais, então dependendo do seu sistema operacional, a gente precisa pegar o programa correto. Então, por exemplo, o meu aqui é o Windows 10 ou Windows 8. Então eu vou clicar aqui e aqui eu vou fazer o download. Tá? Eu não vou fazer completo aqui porque eu já tenho ele instalado, é só para mostrar mesmo o caminho. Tá? Então ele vai entrar aqui no site do SourceForge e vai já iniciar o download. Tá? Então deixa eu voltar para a apresentação. Ok. Bom, então a lógica de programação nada mais é que a gente utilizar a lógica, o nosso raciocínio para um problema computacional. A gente falou em algoritmo, né? Então como é que a gente representa o algoritmo? Existem várias formas, tá? Então existem vários tipos de algoritmos. Então a gente vai falar em 3 tipos aqui: o pseudocódigo, o fluxograma e a linguagem de programação. Bom, como é que eu represento um algoritmo? Eu vou dar um exemplo aqui, olha.
Desenvolver um algoritmo para calcular o salário bruto de um funcionário horista, sabendo a quantidade de horas trabalhadas e o valor da sua hora de trabalho. Tá? Então, veja, tem um problema. Eu quero calcular o salário bruto de um funcionário. E eu sei a quantidade de horas que ele trabalhou e qual o valor da sua hora de trabalho. Então, aqui tem um exemplo de dois algoritmos aqui em pseudocódigo. Então, eu vou ter aqui as informações que eu vou trabalhar. A entrada dos dados, valor hora, quantidade de horas, o processamento, que é o cálculo, multiplicação do valor de horas pela quantidade que ele trabalhou, e a saída, mostrar o salário. Aqui no lado direito eu tenho o chamado fluxograma. O fluxograma é um algoritmo mais visual, através de símbolos. Então cada símbolo desse representa uma ação que está ocorrendo aqui. Tá? Então tem o início, aqui tenho a declaração das informações que eu vou precisar, a leitura dos dados, o processamento, a saída e final. Ok? Então é só para a gente ter uma ideia aí de como é o nosso fluxograma. E a linguagem C, então aqui eu tenho o mesmo problema, a mesma solução, já codificado. Então eu passei um daqueles algoritmos e através de lá eu estou passando então para a minha linguagem de programação. Então eu não vou detalhar passo a passo aqui, porque isso aqui vai ser assunto para as próximas aulas. Tá? É só para a gente ter uma ideia aí de como a gente pode desenvolver um problema aí na linguagem de programação. Bom, então eu tenho aí o que eu chamo de itens fundamentais para a representação de problemas. Tá? Então eu tenho aqui o nosso exemplo aqui, ó, desenvolver um algoritmo para calcular o salário bruto de um funcionário horista, sabendo a quantidade de horas trabalhadas e o valor da sua hora de trabalho. Então eu tenho algumas perguntas a fazer. Quais são as informações trabalhadas nesse problema? Então assim, sempre que a gente tem um problema para resolver, a gente tem um algoritmo para construir, a primeira coisa é pensar nisso. Quais são as informações trabalhadas nesse problema? Tá? E uma outra pergunta, como essas informações são armazenadas para serem manipuladas pelos programas? Tá, ok? Então essas duas perguntas básicas. Bom, então o pseudocódigo é um algoritmo, é uma forma de eu descrever as ações. Então lembra que eu falei, o algoritmo é o passo a passo, são as ações para eu chegar ao resultado de um problema. Né? E o pseudocódigo é um deles. Então ele tem apenas algumas regras pré-estabelecidas. Geralmente quem utiliza o algoritmo em pseudocódigo sempre utiliza de uma forma bem próxima à linguagem que a gente vai trabalhar. Tá? Vamos fazer um exercício mental aqui. Considerando que queremos resolver o seguinte problema: calcular o novo salário de um funcionário a partir de uma porcentagem e imprimir. Olá fulano, seu novo salário é tanto, com um aumento de X%. Quais são as informações que estamos trabalhando nesse problema? Vamos pensar um pouquinho? Quero calcular o novo salário de um funcionário, tá? Através de uma porcentagem. Ok? Vamos lá, as informações que eu preciso para resolver esse problema. O nome do funcionário, o salário atual dele, a porcentagem de aumento e, por final, o novo salário, que é o resultado final do nosso problema. Ok? Então essas são as informações. Então assim, sempre que a gente tiver um problema, vamos pensar nisso. Quais são as informações que são trabalhadas para resolver esse problema? Bom, então aqui eu tenho mais uma vez, eu vou sempre lembrar isso para vocês, só se aprende a programar programando. Tá? Na próxima aula a gente vai começar a fazer alguma coisa e tem que ser feito, não adianta só olhar o professor fazendo, olhar o que o professor mostrou. Tá? A gente tem que pôr a mão na massa, tem que programar mesmo, senão não vai aprender, ok? Bom, essa aula é só isso por enquanto, tá? Na próxima aula a gente já começa a ver começar a ver o conceito de variáveis, vamos começar a fazer alguma coisa no programa. Então, se você está na sua casa, se você ainda não tem o CodeBlocks, instale o CodeBlocks, deixe ele funcionando bonitinho para você seguir os meus exemplos e meus exercícios. Tá? Se você ainda não se inscreveu no canal,
não deixe de se inscrever, ative as notificações para você receber as próximas aulas, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, dê um like aí para promover o nosso canal. E deixe seu comentário. Se você quiser alguma coisa a mais do que isso, se você teve alguma dúvida, deixe no comentário que assim que puder eu respondo, ok? Muito obrigado, até a próxima.